Você abriria uma conta no TikTok? Em 2021, a ByteDance, a empresa dona do TikTok, lançou o Douyin Pay. Douyin é o nome do TikTok na China, tá? O Douyin Pay é um serviço de pagamento dentro do app. Antes disso, os usuários já compravam itens nos vídeos e lives, só que usando o WeChat Pay ou o Alipay. A ByteDance quis uma fatia desse bolo, então ela comprou uma empresa de pagamentos, a Yuan Hezong Yabao, só para ter uma licença do Banco Central e botar o sistema para rodar. E o resultado foi que o TikTok tem uma própria carteira digital e garante que uma parte do dinheiro gasto vá para quem? Para a ByteDance. E isso não para por aí, porque a ByteDance aplicou para conseguir uma licença bancária digital em Singapura. Singapura é o hub financeiro do planeta, somente nessas coisas de pagamentos internacionais. E com uma licença em Singapura, poderia criar um banco digital focado em pagamentos internacionais para os seus produtos. Em outras palavras, o TikTok ia ter uma back-end, uma infraestrutura completa, processando pagamentos do mundo inteiro, talvez até competindo com PayPal e Visa. É uma baita infraestrutura. E essa fronteira entre rede social e fintech tá ficando bem turva. E a ByteDance tá seguindo os passos de outras big techs, como a Apple com o Apple Pay e o Google com a Wallet nos Androids. Agora, a ByteDance quer tirar isso da China e integrar no TikTok global. Por mais que ela esteja fazendo algo que as outras já fizeram antes, tem uma diferencinha. É uma carta na manga aí que eu não sei se você percebeu. O TikTok é uma rede social viciante que as pessoas já passam horas do dia nela. Muitas horas. E trazer pagamentos para esse ecossistema é só um pulo lógico extremamente poderoso. E por trás disso tem um panorama ainda maior, porque tem toda a questão de super apps, que é bem comum na China, né? O melhor exemplo é o WeChat. O WeChat é bizarramente um super app. Você conversa, chama táxi, paga conta, compra ingresso, tudo num lugar só. E a ByteDance quer conseguir isso com o TikTok localmente e globalmente. E eu vou te falar que o TikTok chinês já entregou comida em Beijing e em Xangai. E hoje faz até reserva de viagem. Eles integraram entrega de compras nos vídeos. Você viu um prato massa, já tem o link para você pedir na hora. E olha que doideira. Já em 2022, os usuários gastaram 7 vezes mais em serviços tipo delivery dentro do app. E os analistas preveem que até 2025, ou seja, esse ano, né, o Douyin movimente 300 bilhões de yuans. Você tá pensando, pô, mas o Grêmio não é cotado em yuan. Traduz essa moeda aí pra nós, Guedes. Dá 42 bi de dólar. 40 bi de dólar, meu amigo, em transação por ano. É muita grana, tá? Esse é o ponto. E é óbvio que a ByteDance quer ficar com uma comissão bem alta em cima disso, né? O país pode ser socialista, ela não. Enquanto isso, no Ocidente, nenhuma outra rede social virou super app de verdade. É uma espécie de bicho que só tem lá na China e que só dá certo lá, por conta da centralização e tudo mais. TikTok tá tentando furar essa barreira. E um movimento enorme foi o lançamento do TikTok Shop. Em setembro de 2023, o TikTok lançou essa plataforma de e-commerce completa, com vídeos compráveis, lives com checkout dentro do app, anúncios de produtos e até serviço de fulfillment. Sim, o TikTok ele quer estocar e enviar produtos, quase uma mini Amazon dentro do app. Isso para entrar de cabeça no comércio eletrônico ocidental, peitando a Amazon de frente. E porque eles acham que podem vencer? Porque o TikTok tem algo que a Amazon não tem, nunca terá. A cultura de tendência. Comprar no TikTok não é igual comprar na Amazon. É impulsivo, divertido, entre aspas, movido a uma trend e a FOMO, que é Fear of Missing Out. Já teve caso de lag da Zara que esgotaram no mundo, porque começou a viralizar no TikTok. Porque a galera vê um produto legal no vídeo e sai correndo pra comprar, velho. Ou seja, a ByteDance tá unindo o entretenimento que cria o desejo com a lojinha integrada que realiza a compra. E essa lojinha é um clique. Agora, se até o dinheiro tá lá dentro, né, numa possível evolução de banco, nossa senhora, imagina a pessoa que vai ficar negativa. Mas não é só alegrias, não é só alegrias, porque essa expansão esbarra em muitas outras coisas, como a geopolítica, né, o que nasceu na China, virou um fenômeno global. Eu lembro de escutar sobre um algoritmo na China, lá na época do Vine. Se você não conhece Vine, tá tudo certo, mas na época do Vine eu já escutava que um grupo de psicólogos
psicólogos e programadores estavam criando um app que seria revolucionário, que chegou como TikTok. E quando chegou, era de meme. Era mais um, cara. Só mais um mesmo. Mas aí rapidinho, ele foi de algo que era ignorado pra algo que era piada. Quem usava virava piada. E depois virou, as pessoas que produzem conteúdo pra lá eram piada. E aí hoje, praticamente, você não usa, você é a piada. Então, com o mundo inteiro usando isso e até mudando o padrão de comportamento das pessoas, é óbvio que acendeu um sinal vermelho nos governos ocidentais, mas principalmente quem? O United States, que já levantou a preocupação de segurança nacional com medida que os dados americanos fossem parar nas mãos do governo chinês, que realmente tá indo, né? E em 2020 o governo Trump tentou forçar a vinda do TikTok. Outros países como a Índia baniram mesmo o TikTok, alegando proteção de dados e soberania digital. Quantas vezes você já ouviu esse termo, soberania digital? Agora imagine esse cenário se o TikTok começa a lidar com dinheiro, transações financeiras, dados de compra, a treta vai escalar. A China, por sua vez, é a mãe orgulhosa vendo o filhinho dominando o mundo, igual Alexandre o Grande. E o TikTok, no fim, ele tá em um cabo de guerra, porque você tem a treta do Ocidente com o Oriente, que estão disputando a influência tecnológica, mas também tem do outro lado, que são as Big Techs brigando com os bancos tradicionais, disputando por quem vai comandar o nosso dinheiro digital. E outra peça que eu não poderia deixar de citar é a própria revolução do dinheiro. A gente tá numa época que o dinheiro já virou byte faz tempo. É Pix, carteira digital, criptomoeda, CBDCs, as moedas digitais do Banco Central, e tudo isso tá mudando completamente como a gente lida com a grana, a bufunfa. E quem abraça muito rápido isso, obviamente, somos nós, as árvores da geração Z. Mas vamos por partes. Moedas digitais oficiais, as CBDCs, são as respostas dos governos às criptos. A China, ela saiu na frente, bem na frente, com o Yuan digital, e que não é surpresa que Bitcoin acabou de passar. Acabei de receber a notificação que o Bitcoin passou $110 mil, hein? Se eu não me engano é all time high. Voltando pro vídeo. Então, como eu disse, a China já estava bem na frente, fez o Yuan digital. Enquanto isso, no Ocidente, os bancos centrais correram atrás. Tem o euro digital em estudo, o dólar digital debatido e o real digital, ele tá em piloto já tem um bom tempo. Agora vamos falar da parte boa, a parte legal. As criptomoedas, eles seguem um caminho paralelo, impulsionado ridiculamente pelo público jovem. Vale lembrar que uma pesquisa recente indicou que 55% da geração Z já investe em criptomoeda. E onde essa galera aprende ou troca ideias sobre cripto? 90% na rede social. O TikTok virou um meio disso, e cerca de 1/3 da geração Z usa o TikTok para pegar as dicas financeiras. Claro que isso tem riscos, muita furada sendo vendida como conselho, muita cripto revolucionária sendo inventada todo dia, toda hora. Pro TikTok em si, suportar Bitcoin diretamente ou Ethereum seria complicado. Afinal, na China, cara, eu nem sei como tá atualmente, mas fica nisso de banir e desbanir. Chatão, mas a China é bem chata com cripto, tá? Mas não tem o que fazer. Nem na China o pessoal consegue controlar isso. No Ocidente é regulado. Mas não é como se as empresas, mesmo com regulação, não fossem ficar de fora. Toda aquela coisinha de NFT, de mamaco, em 2021, lançando coleção digital para criadores famosos. Em resumo, a cultura das moedas digitais, ela está fervendo entre os jovens. E qualquer outra plataforma que essa geração use, tem potencial enorme de surfar essa onda. Pense, se o TikTok oferecer uma carteira multimoeda onde cabe dólar, real, Bitcoin, tudo no mesmo app, eles realmente conseguem fazer isso. E atrai muita gente, já que prefere resolver a vida no celular do que no banco. Pode não acontecer amanhã, mas tá longe de ser impossível. E se não acontecer, vai ser por regulação e não por incapacidade. No PayPal, por exemplo, já deixa comprar cripto e a Meta quase lançou uma moeda própria chamada de Libra, mas aí depois de quase o pessoal ser preso, aí eles desistiram de lançar, porque será? Tá, no mínimo o TikTok pode facilitar pagamentos para os criadores em várias moedas ou integrar com exchanges parceiras. O importante é, o dinheiro se transformou em algo digital distribuído, não completamente, tá longe disso, mas cada vez mais. E pode ter certeza que o TikTok barra a ByteDance querem estar nesse balaio. Mas a verdade é que o caminho tá aberto pro TikTok tentar, principalmente aqui no Brasil, né? Que nós somos financeiramente, tem uma distorção absurda da revolução financeira no Brasil, velho. Assim, alguma coisa que funciona no Brasil, sistema financeiro, pá, acabou. Se você pega qualquer outra coisa, é questionável, bem questionável. Mas assim, a parte de estar na vanguarda
moeda, do pagamento, do sistema financeiro e até com essa coisa do Bitcoin. Cara, o Brasil tá no top do top países que pesquisam sobre o Bitcoin há, 10 anos. Pois é bizarro isso, cara. É bizarro. E aí a outra metade do Brasil fica o quê? Pesando tigrinho. Enfim, um lado tá vendo o Bitcoin pra conseguir estabelecer uma riqueza geracional que não seja controlada nem desvalorizada pelo Estado. E aí o outro lado tá lá apostando no tigrinho, vou ficar rico. Uma pesquisa da Ambima revelou que 66% da geração Z tem conta em um banco digital. Muitos nunca pisaram numa agência ou usaram um caixa eletrônico, por motivos óbvios. Então a bancarização e moedas digitais, elas andam juntas. Por um lado tem as fintechs e neobanks, que trouxeram milhões de jovens para o sistema financeiro, inclusive eu. Um abraço pro Inter. A primeira conta, acho que foi com 15, 16 anos, foi no Inter. E todos esses milhões de jovens, né, com contas digitais, eles nunca entraram num banco físico. Por outro lado, essas moedas digitais, pagamentos instantâneos, acostumaram a rapaziada a resolver tudo no app em 2 cliques, o que é maravilhoso. Então, o TikTok, juntando essas duas peças, se tornar um meio de pagamento ou oferecer uma conta digital integrada, ele vai pegar carona nessas duas tendências. A galera não bancarizada formalmente, mas ultra conectada, que pode abrir uma conta pelo TikTok, e a galera que já utiliza essas, entre aspas, novas formas de dinheiro. No fim das contas, o app que entretém pode também te incluir financeiramente em um futuro próximo, de um jeito que não tão diferente do que o Nubank fez, o que é interessante, porque deu cartão de crédito sem anuidade via app para uma porrada de gente que odiava banco. Abraço pro Itaú. Só que no caso do TikTok, a isca não é financeira, ela é social. Você entra pelo meme e acaba abrindo a carteira. Se liga. O que é bem interessante. Muito da hora. Quer dizer, eu não sei quando da hora é isso, mas eu acho interessante. Acabou. Assim, a geração Z mudou a forma de buscar informação. Antes, qualquer dúvida, a gente dava um Google. Já a maioria, cara, é bizarro isso. A maioria dá um TikTok. E se eu passo horas no TikTok, por que sair dele pra procurar algo no Google? Não é só busca. Vídeo curto é o formato preferido dessa geração e da geração até mais nova, né? Que tá vindo, eu acho que é a geração alfa. Que tem paciência pra textão. Se for chorar, manda áudio e sticker. Mas comunica assim. E muito menos assistir um vídeo longo, né? Então, ninguém mais fica olhando. Não vou me prolongar nisso. É óbvio que você já sabe que tá todo mundo com atenção de peixe por conta desse fluxo imenso de informação. Mas a gente não pode esquecer de toda a questão de segurança, privacidade, etc. E todas essas gigantes de tech, redes sociais, bancos, varejistas estão convergindo nesse mesmo território. YouTube e Instagram já perceberam faz tempo o poder do social commerce. Mas nenhuma dessas plataformas virou uma carteira digital de verdade. Eles ainda dependem da Visa, Mastercard ou Apple/Google Pay nos bastidores. E o TikTok tem chance de ir além, integrando o pagamento no núcleo do app, como ele já fez na China. Isso vai deixar o Instagram e o YouTube comendo poeira nesse quesito. No YouTube não é tanto um problema, porque é da Alphabet, né, que é dona do Google, que tem o Google Pay. Então tá ali em casa. Na Meta e o Facebook, né, ele tentou abocanhar esse mercado financeiro com a ideia da moeda Libra, que seria uma moeda digital dentro do WhatsApp/Instagram, mas não deu certo por pressão absurda dos reguladores. Mas eles habilitaram pagamentos no WhatsApp. Isso existe inclusive no seu WhatsApp, tá? Se você for ver, existe o WhatsApp Pay. Você consegue pagar as coisas com ele. No campo de pagamentos digitais tradicionais, Apple Pay e Google Pay dominam pagamentos. E a Apple virou uma fintech de respeito. Tem cartão de crédito próprio, Apple Card oferece parcelamento sem juros, carteira digital, Apple Cash. O Google também teve as iniciativas dele. Google Pay tentou contas bancárias com o projeto Plex, que foi cancelado. E se o TikTok vier com uma carteira concorrente, vai enfrentar esse ecossistema também. Mas vai lembrar que a Apple, o Google, controlam os aparelhos e os sistemas operacionais. Isso é um problema, o que dá uma vantagem danada. E eles podem limitar o que um app de terceiro faz com pagamentos, tipo taxas na Play Store. Então é uma guerra bem silenciosa rolando aí nos bastidores. Será que a Apple permitiria tão fácil, sem cobrar, sem receber dinheiro por isso, sem a taxinha? É algo... tem que ver isso daí. E falando dos bancos digitais e fintechs, empresas como o Nubank, Banco Inter, Mercado Pago, mostraram que dá para crescer milhões de clientes ofertando experiências 100% digitais, de modo amigável, e no caso do Nubank, até com certo hype de comunidade. No Brasil, o Nubank virou a maior instituição financeira em número de clientes, desbancando alguns bancões centenários. Eu não vou citar nomes, mas salve pro Itaú. E o TikTok, se virar banco,
entra na seara deles. Será que para um jovem ele preferiria ter o dinheiro dele no app de banco roxinho ou no app que ele já passa vendo o vídeo? A resposta não é muito óbvia, nem muito previsível, mas a disputa pela preferência dos novos consumidores vai ser bem acirrada. E nas fintechs estão tentando incorporar esses elementos nas redes sociais. Comunidade de investimento, feed de notícia, e o TikTok tá do lado dele tentando incorporar elementos financeiros. No fim, talvez nem dê pra separar quem é banco, quem é rede social, quem é loja. Todo mundo vai oferecer um pouco de tudo. E no varejo tradicional, tipo lojas Renner e Zara, também não ficam parados, porque a Renner, por exemplo, virou um caso de varejista que virou fintech e lançou em 2021 sua conta digital, a Realize, com cartão, empréstimo, seguro, tudo integrado. Já a Zara colhe os frutos do TikTok indiretamente. No caso, viralizou um jeans no app, vende tudo, praticamente no mundo inteiro. Algumas varejistas gringas até ajustam os estoques conforme as tendências do TikTok para não perder venda. Então, empresas de retail estão aprendendo com essas tecnologias e vice-versa, né? As redes sociais aprendendo com essas empresas. E o TikTok provavelmente vai fazer parcerias com e-commerce. Ele já tem com a Shopify para integrar catálogo no app e com fintechs locais em cada país para navegar ali na malemolência da regulação. E no meio disso tudo, o diferencial maior do TikTok especificamente é a cultura dos dados, a quantidade de informação que o TikTok tem sobre preferência dos usuários. O que você assiste, curte, compartilha é absurda. Imagina cruzar todos esses dados de compra. Ele saberia antes de você mesmo o que você está querendo comprar e poderia te oferecer na sua cara. Isso pode ser assustador e deve ser mesmo, num ponto de vista de privacidade, mas é o sonho, eu não sei se eu posso falar isso, mas é o sonho das empresas. A Amazon, por exemplo, a Amazon sabe o que você comprou, mas não necessariamente porque ou o que te influencia. O TikTok sabe o que te hipnotiza. E juntando essas duas coisas, a capacidade de persuasão comercial fica gigantesca. Já lá das fintechs, elas entendem de dinheiro e não de conteúdo divertido para prender a atenção. Então, realmente, a ByteDance está numa posição singular de unir entretenimento e serviços financeiros, como ninguém nunca pôde. Tá, o futuro do FinTok. A gente tá vendo uma fusão de mundos, redes sociais virando bancos, bancos tentando virar redes sociais, apps de compra virando canais de entretenimento, e o TikTok e a ByteDance estão protagonizando essa história, impulsionados tanto na visão tech chinesa dos super apps, quanto pela oportunidade do mercado global. É um movimento provocador, está desafiando os concorrentes do Google ao Itaú e desafia a gente também, eu digo, nós, usuários, a repensar como lidamos com dinheiro e informação. Então a pergunta que fica no ar no final é: você usaria o TikTok como seu banco ou carteira digital? Você confiaria em fazer pagamentos, guardar grana, bufunfa, investir através do app, onde você vê as dancinhas e memes? Seria uma comodidade, mas dá um nó na cabeça, né? Porque tudo num lugar só de entretenimento, a conta corrente, bate o receio. E a segurança e os dados, cada um vai ter um sentimento diferente sobre isso. E eu quero de verdade saber do seu. O que você acha desse futuro FinTok? É animador, assustador, ditadura chinesa global, ou sei lá, isso não afeta meu Grêmio? Mas saiba aí que enquanto você tá vendo coisas, você tá procurando aí como isso afeta seu Grêmio, a ByteDance está planejando a construção de múltiplos data centers pelo mundo inteiro, inclusive em Xique-Xique, Bahia. É isso mesmo, mentira, não é em Xique-Xique, Bahia. O projeto é no Ceará, mas é um data center no Brasil, no Ceará, para conseguir utilizar da energia eólica. Será que é só para ter poder computacional para conseguir processar as transações financeiras que nós brasileiros viciados em TikTok vamos fazer? Eu não uso TikTok, tá? Eu sou muito do YouTube. Enfim, eu quero saber de verdade a sua opinião. É pira de segurança? É sensatez? E você acha que o TikTok vai conseguir? Primeiro, né, ignorando as questões regulatórias, você acha que o TikTok tem a capacidade de se tornar o primeiro super app? Porque muitos já tentaram, mas ninguém conseguiu. Será que é ele que vai conseguir?